resolvi baixar esse vídeo agora e usar com vocês, porque ontem, quando eu peguei o avião de Guarulhos para Rio Preto, voltando de Vancouver, eu observei uma criança ao meu lado, uma mãe, já devia ter os seus 40 anos, uma criança mais ou menos de um ano e pouco, com ela quer abaixar a bandeja, né? Inclusive no momento da decolagem, com risco, né? Se houvesse uma súbita desaceleração da aeronave, ele seria decolado. Um risco de morte. E a mãe não conseguia controlar a criança e falou assim: olha, acho que isso é uma das problemáticas atuais, né? Muito importantes. E esse psicólogo trabalhou essa possibilidade ou não de você esperar um pouco para poder desfrutar de uma coisa boa. Qual é a sua capacidade de autocontrole? Qual é a sua capacidade de planejamento? Depois eu digo o que isso pode ter a ver com a nossa conversa. Então vamos voltar. Esse é o teste do mercado. Se você esperar, então, tocar mais ou menos, não for mais ou menos, eu volto e do outro. Agora, olha só. Olha, pegou. Coisa boa, hein? Olha, isso aí já teve um pedaço, não é? Vou esperar, hein? Muito bem. Isso é só para exemplificar uma situação cotidiana, mas também não é só para exemplificar, para dizer o seguinte: esse estudo, ele prosseguiu, ele foi prospectivo, ele acompanhou esse pequeno grupo de crianças, né, onde o pesquisador anotou o que cada criança fez na época, na década de 60.
E ao longo da vida foi observando uma coisa, dois grupos. O grupo das crianças que tinham esse autocontrole, que tinham essa determinação, era um grupo de crianças mais bem-sucedidas na escola. Falou, olha, isso aqui é uma coisa interessante. Depois, ao longo do tempo, esse mesmo pesquisador foi vendo que esse era um grupo de jovens que se davam muito bem nos esportes, na vida, inclusive na vida profissional. E chegando ao momento atual, eram pessoas muito mais bem-sucedidas na vida em todos os sentidos. Talvez eu esteja em busca para fazer crescer o nosso movimento dessas pessoas. Talvez da pessoa que possa ver o marshmallow e resistir um pouco na frente do marshmallow, que tenha uma determinação. Porque sem uma determinação, uma grande determinação, você consegue alguma coisa na vida. Você consegue alguma coisa na sua vida familiar. Você consegue alguma coisa na sua vida profissional. Você consegue alguma coisa na sua vida humanística. Será que nós conseguimos alguma coisa sem determinação? Sem força de vontade? Será que dá para você olhar e falar assim, poxa, você é uma pessoa de sorte? Eu digo, também. Eu também me considero uma pessoa que tem muita sorte. Eu acho que sorte é importante na vida, mas nós não podemos contar somente com a sorte. A determinação é uma coisa importante e eu acho que é uma coisa que nós precisamos alcançar. O que mais? Nós estamos num mundo que não só é um mundo globalizado, mas nós estamos num mundo onde nós temos o quê? A nossa associação como uma associação internacional. E essa associação internacional, de lá dos clubes, ela faz sucessivamente, esses períodos que nós conhecemos como o ano do Cristo, e algumas pessoas podem se perguntar, poxa, mas não foi pouco tempo? Para você ou para o Ayrton estava quase se acostumando com a sua função, quando de repente teve que deixar essa mesma função. Quer dizer, será que esse é o ponto fundamental? E o que nós poderíamos dizer é sim, acho que esse é um ponto fundamental. Porque tudo aquilo que nós precisamos fazer é movimentar a nossa associação. E essa troca do martelo que está acontecendo aí, entre um ex-presidente imediato fantástico, que foi Lincoln Tanner, com Wayne Martin, acho que simboliza bem esse momento. Essa a significação da troca do martelo de mãos em cada um dos clubes que nós temos aqui, também no distrito Perezense. Parte dessa determinação, imagine aquelas crianças do marshmallow, se elas não tivessem a oportunidade de adquirir uma habilidade fundamental na vida, que é a leitura. Então, ler é uma atitude que muda a vida. Então, certamente essa é uma oportunidade que nós precisamos oferecer para as pessoas. O nosso governador já disse que 1 bilhão de pessoas acima de 10 anos de idade. Se nós formos para os 15 anos, assim, o número de pessoas no mundo que não conseguem ler com 15 anos ou mais de idade, isso dá aproximadamente 700 milhões de pessoas. É muita gente, Quantos por cento dos brasileiros acima de 15 anos não conseguem ler? Tem uma ideia? Nós baixamos recentemente dos 10%, mas estamos nos 9% e alguma coisa. Então é um contingente significativo. Mas se nós temos bons resultados no combate ao analfabetismo, se vocês pegarem o Chad tem 66, alguma coisa por cento de analfabetismo, quase 70%. Se nós estamos abaixo de 10, nós estamos abaixo de 10 em uma heterogeneidade muito grande entre as regiões do país e entre os estados, a heterogeneidade da federação. Então são coisas que realmente nós precisamos ajudar a modificar. Enquanto nós falamos em corporificar com gestos, realmente nós precisamos nos lembrar disso. O governador é um exemplo, o presidente
internacional é um exemplo. Não é? Vocês, leões, têm que ser também um exemplo disso tudo que nós pretendemos. Os leões podem ajudar através de um programa, que é o programa de atividade de leitura. Isso aqui vocês não precisam ficar gravando, isso aqui está no programa do Presidente Internacional, mas esse programa busca, né, RAP, né, RAP, né, em inglês, busca desenvolver programas após a escola. Então isso seria um programa complementar. Ler para as crianças nas bibliotecas, mas não só nas bibliotecas, os lugares onde isso possa ser feito. Isso pode ser para uma criança que está dentro do hospital, por exemplo. Eu vi iniciativas fantásticas de escola dentro do hospital no Canadá, né? Ali próximo de Toronto. Todas as escolas, todos os hospitais grandes têm escolas com professor, para aquelas crianças, por exemplo, que ficam por um tempo prolongado dentro da escola. São iniciativas que são muito limitadas ainda no Brasil. Então, entrar em contato com as escolas locais, oferecer ajuda, doar livros, organizar biblioteca, ser voluntário, né, de uma escola local, promover alfabetização dentro da educação especial, por exemplo, Braille. Né? Das questões interessantes que se observa hoje nas novas notas do Canadá, por exemplo, é que todas elas vêm com valor em Braille. Né? Qualquer dispositivo que você vai utilizar nos aeroportos, inclusive as tomadas, dessas tomadas, lá tem as tomadas de eletricidade nos aeroportos, próximo aos bancos, às salas de espera, tem também as tomadas USB, todas em Braille. Essa é uma das formas de inclusão, e tudo isso está contemplado de alguma forma dentro desse grande programa aí do presidente Wayne. Então, uma saudação especial a quem representa Wayne Madden, né, Laura, aqui nesse distrito, que são governador, Guerra, né, Recinda, e dizer que esse nosso presidente internacional é um presidente que deve gostar muito da Fórmula Indy, né, e que nesse momento, Guerra, você tem que se sentir como se estivesse bem apertado dentro desse cockpit, né, de um carro de corrida, pronto para largar. Na verdade, essa largada aí é uma largada que já ocorreu. Né? E dada essa largada, o que eu diria é que agora é acelerar e seguir em frente. E aí é melhor ser um campeão da Fórmula Indy como esse, né, do que ser o último colocado da Fórmula Indy. E o que vai determinar o sucesso ou não desse piloto, né, desse piloto de Fórmula Indy que vocês têm aqui na 16, a resposta está com vocês. O que vai determinar o sucesso ou não são vocês, são os seus clubes, são os seus líderes, são os seus presidentes de clube. Então, acho que essa é uma questão fundamental. E essa dedicação, né, ela envolve planejar a vitória. Ninguém planeja a vitória. Mas vou dizer uma outra coisa: quem não planeja corre o risco de ser derrotado. Né? Você tem que ter uma estratégia para alcançar o pódio, né? Para ser o primeiro lugar. Acho que essa é uma questão importante. Por exemplo, vocês têm uma estratégia para ser os primeiros, talvez, na atuação do nosso programa, como o Elton Jones, que representa 70% da receita da nossa fundação, a RCIF. A maioria das pessoas tem vontade de vencer, mas poucas têm vontade de se preparar para vencer. Essa é a diferença entre quem quer vencer e não vence, come marshmallow. Né? No primeiro segundo, põe marshmallow dentro da boca e come marshmallow. Né? Daquelas que têm vontade de se preparar e falar: não, se eu esperar um pouquinho mais, ao invés de eu vou ter dois. Se eu vou ter dois, melhor ter dois do que ter um só. Não é? Acho que essa é uma questão importante. E a preparação é um componente fundamental para a fórmula que vai nos levar à excelência. Nosso presidente internacional, Mário, tem uma fórmula.
Todo mundo já decorou essa fórmula? Não, ainda não, mas já está quase terminando o primeiro mês. Né? Essa é uma fórmula muito interessante. E é uma fórmula que envolve esse sentimento de equipe. Né? Unirmos é o começo. Permanecermos juntos é um progresso. Trabalharmos juntos é um sucesso. Essa é uma frase não só do construtor de automóveis, né? Essa é uma frase do inventor do carro, do inventor da linha de produção. Né? A gente fala do sistema de produção fordista. Né? Essa é uma frase realmente do Henry Ford. Então, unirmos é o começo, permanecermos juntos é um progresso, trabalharmos juntos é um sucesso. E a preparação, governador, envolve trabalhar em equipe. Né? Veja essa confusão que é a preparação. Né? Parece uma confusão, parece uma situação em troca, mas cada uma dessas equipes está concentrada em cada um desses carros. Né? Estão todos pensando na vitória, estão todos pensando no mesmo resultado. Né? E você tem vários momentos, né? Você tem aqueles momentos de reabastecimento, você tem aqueles momentos de tensão, você tem aqueles momentos porque aqui, ó, essa foto aqui é a companheira Cinda, né? É um momento de apoio para o piloto, afinal de contas o piloto precisa. E aqui é um momento de proteção. É importante que vocês tenham essa percepção de que vocês precisam proteger o governador. O governador é uma pessoa que vive um ano em um momento especial. Ele precisa também desse guarda-chuva, ele precisa da sua proteção. Finalmente, por que nós precisamos trabalhar como uma equipe? Porque, não sei se vocês perceberam, mas esse não é o programa do presidente Mário. Trabalhar em equipe é um programa, uma política da nossa associação. Uma das primeiras equipes exitosas, não é por pertencer a ela que eu vou dizer isso, mas a equipe GNT. A equipe que fez uma curva descendente no mundo todo, voltar a ser uma curva ascendente no crescimento do quadro associativo da nossa associação. Então, seja aqui no Distrito RC6, no RC8, no Distrito Múltiplo RC, no Brasil, na área nacional 13, em todas as nossas áreas. Nós estamos tentando reverter realmente essa tendência, que é uma tendência global de perda, uma tendência global de aumento. Isso mostrou que o trabalho em equipe funciona. A isso se juntou a equipe dos governadores. Os governadores trabalhavam muito isolados. Agora nós temos, o que nós chamamos da equipe do governador? Quais são os seus dois principais assessores? O primeiro e o segundo vice. Então essa equipe do governador, ela começa a ganhar mais força agora com uma política de valorização dos presidentes de região, dos presidentes de divisão, de uma energização dessas equipes. E se somou a proposta da equipe do governador. Um dos grandes entusiastas foi o ex-presidente internacional Ellen Richards, das equipes dos governadores. Mas o outro grande ingrediente foi, se deu certo com os associados, vai dar certo com a liderança da equipe GNT. Então, essa excelência se busca realmente com o incremento desse trabalho em equipe e com a inclusão de dois tipos de associados que são essenciais ao crescimento do nosso movimento. Todo associado é importante, não é? Mas todo governador, como eu tive foco nisso, nós devemos ter foco no quê? Dois segmentos de crescimento qualitativo para a associação. Quais são? O que nós queremos? Queremos sócios? Sim, queremos. Mas especialmente com qualidade, sim, mas especialmente mulheres e jovens. Então, acho que a inclusão de mais mulheres, a inclusão de mais jovens, deve ser uma prioridade não só para o distrito, mas uma prioridade para cada um dos 60 e quantos clubes aqui? 61 clubes. Os 61 clubes, em breve serão mais, com certeza, mas é possível. E
E a fórmula do presidente Madden é essa: dedicação. Dedicação, lembre-se do marshmallow. Preparação e trabalho em equipe é igual a excelência. Então, o que se espera? Que vocês se dediquem, que vocês se empenhem, mas não adianta só ser dedicado sem se preparar. Tem até um preparo psicológico, não tem que olhar o marshmallow e falar, não, eu estou preparado psicologicamente para olhar o marshmallow e não comer o marshmallow agora. Eu acho que eu preciso realmente trabalhar essa possibilidade de me dedicar, de me preparar, de planejar e de buscar sempre trabalhar. Trabalhar sozinho pode ser bom até certo ponto. Você pode ter uma ideia, mas se você quiser melhorar essa ideia, o que você deve fazer com essa ideia? Compartilhar. Será que é uma situação boa eu compartilhar uma situação plenária dessa? 300 pessoas na sala, discutir uma ideia? Não. Antes de fazer isso, vamos dar uma culinada. Um grupo bom para pensar uma ideia. 8. Brainstorming, número mágico, 8. O que é brainstorming? Tempestade cerebral, chuva de ideias, toró de palpite, não é isso? Então nós queremos melhorar essa ideia antes de apresentar. Por que vocês acham que nós falamos que os clubes precisam trabalhar com as suas comissões? Quem tem aqui clube com mais de 50 pessoas sabe que se levar para uma assembleia de 50 para discutir um assunto que não foi bem trabalhado, dá confusão. Mas se você trabalhar bem numa comissão de 2, chega na assembleia, a coisa está lisa. O companheiro levanta e fala, mas e se? Você já tem a resposta. Vocês já pensaram nisso? Vocês já se prepararam. Então, dedicação, preparação, trabalho em equipe. Agora todo mundo já sabe da fórmula do Madden. Se todos conhecem a fórmula do Madden, minha função aqui na primeira RCT já está cumprida, Bruno? Acho que essa é uma questão realmente importante. Não esquecer de nada importante. Essa é uma mochila aparentemente esquecida por alguém da equipe. Mas você tem que buscar não esquecer nada importante. Então, o que o governador deve fazer em cada visita a clube? Ele deve pensar no seguinte, vou dizer isso, são os segredos de sucesso. Você tem que ir daqui até o clube pensando, igual o Piton, o que eu vou pedir do clube? Só que o Piton é uma coisa óbvia. Você não, você vai ter que ver o que cada clube pode dar. A minha estreia como ex-governador imediato foi no dia 1º de julho. No dia 1º de julho eu fui convidado para ir a uma assembleia de posse de uma nova diretoria do clube do meu distrito. E chegando lá, eu sabia que ia ter posse de um novo associado. E conversando com o presidente eleito, que ia tomar posse, eu falei, olha, presidente, eu nunca peço para o presidente uma coisa que ele não possa fazer. Nunca peço para o clube uma coisa que não possa fazer. Mas o que o clube, o presidente pode fazer, eu geralmente como governador pedia, peço. E quando nós fomos então chamados para dar posse ao novo associado, eu falei, presidente, você não quer passar para o outro lado, trazer a sua domadora, acolher o casal, além dos padrinhos e tal, de vocês estarem juntos? Sim, claro, o presidente foi lá. Aí eu passei o microfone do presidente e falei, presidente, é um momento especial de posse com o novo companheiro, você não quer convidar a sua domadora nesse momento para se tornar companheira? E o presidente falou assim, sim, claro. Pois não, você quer ser companheira? Ela disse, claro, eu quero. Então, o que nós já fizemos? De uma posse, 2. Aí eu passei o microfone para o companheiro que estava tomando posse. Você não quer convidar sua esposa para também ingressar no Lions como associado, como você está ingressando no Lions nesse momento? Ele fez a mesma coisa, fez a pergunta. E a resposta foi, sim, claro, eu quero. Então, ao invés de empossar um novo associado, no primeiro dia do Júnior Mendes, que foi embora agora há pouco, nós fizemos o quê? Triplicamos isso. Você tem que saber pedir. E o clube, de alguma forma,
tem que saber como aproveitar da melhor maneira possível a presença daquele dirigente máximo do distrito. Tem que ver quais são os pontos que eu posso reforçar. O que é que os companheiros desse clube precisam ouvir? A sua mensagem ela não pode ser uma coisa monótona, ela precisa ser uma coisa direcionada no coração de cada uma daquelas pessoas. Então você precisa decidir isso. Eu acho que essa é a interação que se espera. E não esquecer de nada importante desse ponto de vista. Corporificar em gestos é uma coisa importante para o Dr. Graúdo. Todos devem conhecer o Dr. Graúdo. Mas uma das coisas importantes do Dr. Graúdo é inserir nessa prática, a partir desse ano, um ingrediente novo. Um ingrediente que também pode ser lúdico. Um livro não precisa ser obrigatoriamente um livro sério. Pode ser uma revista em quadrinhos, pode ser um livro infantil. Mas eu acho que é inserir nessa prática um pouco daquilo que o presidente Madden espera de todos nós. Então, inserir nesse projeto fantástico que vocês têm, Doutores da Alegria, aqui de Andeara, também a prática de sentar, contar uma história, ler um livro, que é uma atitude lúdica, gostosa, com pessoas de todas as idades. E você acha que uma pessoa idosa não gosta de revista em quadrinho, ou não gosta que você leia para ela se ela não consegue ler? Acho que é uma interação que realmente se espera que você faça, que você desenvolva, e que você mostre para o seu distrito como é fácil desenvolver aqui no Brasil esse programa do presidente Madden. Organizar uma biblioteca, reorganizar uma biblioteca, tornar uma biblioteca de escola acessível. Quem é professor aqui sabe quantas bibliotecas existem, mas não são utilizadas. Quantos livros estão aí perdidos, eles não são lidos, não são compartilhados. Basta você dar uma reorganizada nisso e você vai desenvolver um programa fantástico. Então eu queria cumprimentar, saudar todos os voluntários, e eu tenho certeza que a escolha do seu lema, governador, foi uma escolha daquilo que vem de uma prática. Eu acho que é isso que todo mundo entende da questão de quando você fala voluntário e de quando você realmente e pratica o voluntariado. A outra coisa é enxergar o que você tem dentro de si. Você pode ter uma aparência externa, mas você pode ter um outro sentimento dentro de você. Então, é permitir que mais pessoas descubram essa possibilidade. Essa generosidade que eu disse que é uma qualidade do leão, é uma generosidade que tem que ser trabalhada dentro de cada um de vocês. Se é uma coisa boa para você ser leão, qual é o máximo de generosidade que você pode experimentar como leão? Oferecer a outra pessoa a possibilidade de também ser leão, e também ingressar no Lions. Quem sabe no seu clube, quem sabe no núcleo, que é uma filial do clube existente, quem sabe no novo clube, Então, são formas e formas de entender a importância disso. O segundo segredo que eu contaria, como um segredo de sucesso, é que tudo depende da tua possibilidade de criar laços. Quando eu passei pelo terceiro crivo no meu distrito, que eu fui ser eleito governador, depois de ser eleito segundo vice, primeiro vice, eu coloquei em cada pasta, em cada encarte ali dos convencionais, um pequeno cartão, onde eu dizia o seguinte, usava uma frase de Antônio de Saint-Exupéry, que seria o seguinte: é a raposa, eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida de ser raposa. Significa criar laços. Então nós trabalhamos muito em cima de criar laços. E do governador criar laços, estreitar laços com o presidente do clube, com os associados do clube, de tentar enxergar em cada companheiro, em cada líder, em cada voluntário, aquilo que ele tinha e que ele realmente trazia no seu interior.
no seu coração. Então, acho que essa é a busca contínua dos líderes dentro do movimento de serviço voluntário como o nosso, realmente precisa desenvolver essa potencialidade de interagir com as pessoas, de olhar para as pessoas, de sentir as necessidades, não é? De agir realmente ao perceber essas necessidades. E isso, por outro lado, traz uma responsabilidade muito grande, que é essa responsabilidade, que é aquilo que o Ayrton e a Luísa disseram aqui pro resto da vida, não é? Não só de uma dívida de gratidão, mas por intermédio desta outra frase desse livro, que também é tido como um livro infantil. Imagine, é um livro para todas as idades, né? Pequeno Príncipe. Você é responsável por tudo aquilo que cativas. Criando laços, você cativa pessoas. Você traz pessoas para o seu interior. Você vai ao interior das pessoas, né? E você desenvolve aí um senso realmente muito importante de responsabilidade, que é: tu és eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Então você, ao cativar esse distrito, ao cativar as pessoas desse distrito, acho que você desenvolve muito essa responsabilidade dentro de você. Como é esse mesmo sentimento quando você desenvolve isso com as suas crianças no seu projeto? Acho que essa é uma questão muito importante. Por fim, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que se vocês entenderam a fórmula do Madden, nós alcançamos sucesso nessa apresentação, dizer que vocês tenham um pouco de paciência, quando vocês se sentirem muito impacientes, que vocês se lembrem do teste do Marshmallow, né? Que vocês vão ser pessoas maiores, melhores, se vocês conseguirem em alguns momentos se conterem um pouco mais, né? Aquela mãe que eu vi ontem no avião, ela estava extremamente irritada porque ela não conseguiu mais janela, porque ela ficou no corredor com a criança no meio, porque isso, porque aquilo, né? E talvez ela não se desse conta do quanto aquela irritação aparente dela piorava a relação dela com a criança, né? Era a antítese do teste do Marshmallow, né? Então você entende que o teste do Marshmallow pode não funcionar com uma criança porque ela está completamente formada. Mas você é uma pessoa adulta, né? Você não se pode, né, se colocar na posição de uma criança de 1 ano e meio. Acho que essa é uma questão importante. Falar da nossa lei de Pedro, né, de termos conhecido o seu presidente alguns anos atrás, isso foi em Salta, quando ele era candidato a segundo vice-presidente nacional, né, então era o ex-diretor Wayne Madden. Falar da nossa confiança nos nossos dirigentes, né, aqui na área constitucional 3, temos um grande amigo, Carlos Valência, e a esposa, a Lívia, que também é da nossa equipe latino-americana de extensão. Carlos é o nosso diretor de segundo ano da nossa área, e do nosso líder da área constitucional 3, então de toda a América Latina e Caribe, né, o ex-diretor Edson Carnop e Paulo Zinetti, falar da satisfação de poder trabalhar também, né, com sob liderança na nossa área constitucional 3 do GMT do Carnop, né. E falar mais uma vez, Gaia, que esses encontros e reencontros, né, com o seu distrito, com as pessoas do seu distrito, né, criam em mim, né, a Glória, em nós, uma grande responsabilidade. Porque, de alguma forma, a cada vez que visitamos e revisitamos esse distrito de formas diferentes, diferenciadas, né, seja em convenção, seja em oficina de extensão, seja nos eventos consistentes como essa RCD, nós criamos laços com vocês. Distrito LC 6, muito obrigado pela sua atitude extremamente generosa de apoiar nossa fundação. Muito obrigado pelo aumento líquido de associados, mais 100 associados que vocês promoveram no ano passado, pela fundação de clube, pela fundação de Del Clubes, né? Então, em nome da nossa equipe de associados,
né? Eu gostaria formalmente de agradecer o desempenho de vocês e, de uma forma muito especial, agradecer a generosidade que nos receberam mais uma vez. Muito obrigado, governador. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado.